Hoje o estudo está um pouco diferente, com uma pessoa diferente aqui, né? Deixa eu pegar minha água. Mas seguimos aqui firmes e fortes, permanentes no Senhor e sendo conduzidos por Ele. Glória a Deus por isso, né? Então hoje a gente vai iniciar o estudo lá em Romanos, no capítulo 6. Foi finalizado, né, o capítulo 5, na aula passada. Então, a gente vai entrar aqui no capítulo 6 e vamos dar continuidade, né, a essa carta de Paulo. E aí, para iniciar, eu estou escrevendo no meu celular, porque a Esther acabou indo dormir fora de casa essa noite. Foi dormir na casa da Dinda dela, e ela levou o carregador do tablet. Então, eu ia poder escrever, né, o estudo ali no tablet, mas hoje à noite eu ia ficar sem, porque eu não sabia que horas que ela ia chegar. Então, eu escrevi nessa coisa minúscula, né, aqui, mas Deus vai me ajudar e vai conduzir tudo. Glória a Deus por isso, né? Então, nesse capítulo 6, em Romanos, né, Paulo, a gente vai ver ali que Paulo ele apresenta os motivos de não vivermos mais na prática do pecado. Então, antes nós éramos escravos do pecado e vivíamos nas trevas, né? Mas agora nós somos escravos da justiça e vivemos para Deus. Então, a condição de escravo só mudou o governo, porque se nós formos entender ali, né, pela questão do Espírito, continuamos a ser escravos, mas não agora de algo ruim, mas uma escravidão boa, que ainda há uma liberdade. Estamos acompanhando ali o que Paulo está falando, né? A gente está estudando desde o capítulo 1, capítulo 2, né? Que Paulo vem mostrando ali a importância do sacrifício na cruz e também sobre o relacionamento com Deus, com o Pai, né? Então, nós estávamos antes em condição de inimigos de Deus, que foi o que o pastor Guilherme abriu o culto falando, né? Acho que ele leu meu esboço aqui do estudo. Estávamos na condição de inimigos de Deus, mas agora a gente tem o quê? A paz, né? Entre nós e Deus, por meio de Jesus Cristo, né? Pelo meio do seu sacrifício lá na cruz. Então, Paulo ele vem nos falando sobre a importância dessa atitude e do amor de Deus, exatamente quando nós andávamos longe em nossos pecados e perdidos. Então, através da morte e da ressurreição, põe ali o fim ao reinado da morte espiritual, né? Que começou lá em Adão, e quando Jesus morreu e ressuscitou, a morte então foi eternamente derrotada. E através desse ato de amor e de justiça, recebemos então a vida, a reconciliação com o Pai. Então vamos ler ali, vamos abrir em Romanos capítulo 6 para a gente ler o capítulo todo, para a gente poder entender o que Paulo está trazendo, o que Paulo está falando ali, né, aos romanos, e claramente para nós também nos dias de hoje. Então, Romanos capítulo 6. Se alguém quiser ler, pode ficar à vontade. Não, pode ler todo. Capítulo todo. Daí a gente vai depois versículo por versículo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados a Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado no pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos.
sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quanto ao ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecer de suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como vivos entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, vos feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Pois, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus por isso, né? Então, é isso que nós vamos estudar nesse capítulo. E se você percebeu, esse capítulo fala muito a respeito sobre a graça e sobre o pecado, né? E o questionamento maior ali, se você perceber, 2 vezes Paulo vem trazendo a pergunta: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, eu vou pecar mais para que a graça superabunde, né? Então, essa, na verdade, é a base desse capítulo que Paulo vem trazendo e falando ali aos romanos, né? E aí a pergunta seria, né? Então, pode ser uma pessoa justificada por Deus viver da mesma maneira que vivia antes da justificação? Não tem como, né? Existe ali uma transformação. Aqueles que foram justificados por Deus, de fato, sofreram uma transformação, né? Então, essa foi uma das perguntas ali que a gente vê no decorrer desse capítulo, que Paulo vem trazendo 2 vezes, né? Então, se onde aumentou ali, né? Habitou o pecado, transbordou a graça, por que não cometer mais pecados para receber essa graça? Algumas pessoas pensam dessa forma. E a gente conhece bastante pessoas que pensam assim. Só que é muito pequeno você pensar assim. Porque quando Paulo vem expondo isso, ele não está expondo isso de uma maneira que a pessoa ela tenha consciência que o pecado habita. Ela não entende ainda que essa graça superabundou a vida dela e que agora não existe mais um abismo de separação, que não tem mais a reconciliação ali com o Pai. Mas a partir dessa graça é onde o abismo sai e a gente consegue ter ali o relacionamento com Deus. Então, por isso que Paulo, se você for ver ali no versículo 1, né, o que diremos então? Permaneceremos em pecado para que a graça possa abundar? E o versículo 2 em Paulo vem dizendo, né, de forma alguma. E se você perceber e você for estudar ali, né, você vai ver que ele está falando de uma forma bem enérgica. Como se ele falasse, como vocês estão pensando dessa forma? Meninos na fé, pequenos, homens de pequena fé. Porque imagina você pensar que você vai fazer algo ruim, aquilo que te afasta do Senhor, para que a graça dele superabunde.
Então, é muito pequeno a gente pensar dessa forma, e é como se a gente estivesse, de fato, negligenciando todo o sacrifício da cruz. Porque se nós olharmos, né, para toda ali a história, a gente vai ver que o ato da desobediência de Adão, né, de comer do fruto que não poderia ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está lá em Gênesis, capítulo 2, não foi somente, não foi a morte física. Deus estava falando para ele, olha, Adão, não coma desse fruto, porque se você comer, certamente morrerá. E a gente vê, nitidamente, não é uma morte física, é algo espiritual, então era de uma ordem espiritual. Então, é muito pequeno a gente pensar que realmente eu vou pecar para que a graça superabunde, né, ali. Pode falar. É muito maravilhoso o Paulo ele deixar essa pergunta, porque o primeiro ponto que nós precisamos entender é que a graça de Deus é o combustível que vai transformar as nossas vidas para que nós vivamos os propósitos eternos do Pai. Eu acredito que quando somos alcançados por essa graça, jamais pensaremos dessa forma como Paulo está indagando, Paulo está perguntando aos romanos, porque essa graça de Deus vai fazer com que nós sejamos transformados de tal maneira que teremos fome pela palavra de Deus, fome por viver os planos de Deus, fome por conhecer os desenhos de Deus, né? E acredito que quando pensamos, ou quando as pessoas pensam dessa maneira, são pessoas que ainda não foram transformadas, né? Pessoas que não viveram a verdadeira conversão, né? Então não foi um arrependimento genuíno, mas talvez simplesmente quando não é um arrependimento, é um remorso. Então o que eu vou fazer? Eu vou viver essa vida superficial, e aonde eu vou continuar com os mesmos hábitos, né, que quando eu vivia longe de Cristo, fora de Cristo, manifestando as obras da carne, e vou simplesmente manifestar esse remorso diário. Então, quando a graça de Deus nos alcança, nós somos totalmente transformados. Acontece essa metanoia na nossa mente, aonde nós vamos viver de uma maneira que vamos sempre desejar a conhecer o coração do Pai, e como o pastor Guilherme falou no início do culto, vamos desfrutar dessa comunhão gloriosa do corpo de Cristo. Então, de fato, não existe como, de modo nenhum, como Paulo responde. Se fomos alcançados pela graça, somos transformados por essa graça. Glória a Deus, né? E, na verdade, essa indignação de Paulo respondendo ali de forma enérgica, né, é porque, assim, morreram para o pecado. Por que estão pensando em voltar para o pecado, né? E aí vai entrar a questão da nova natureza, a questão da regeneração, a questão da comunhão com Deus e das consequências dessa nova vida, né? E aí eu separei ali por tópicos, né? Natureza, regeneração, comunhão com Deus e consequência dessa nova natureza. E eu trouxe alguns versículos como base para a gente poder entender o que é essa natureza, né? Se você quiser abrir Gálatas, capítulo 6 e o versículo 15, para a gente estar vendo o que é essa natureza, então. E aí, se alguém puder ler, quem achar já pode ler. Gálatas, capítulo 6 e o versículo 15. Vai falar sobre a natureza. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. O que Paulo está falando ali? Não importa os rituais, se de fato não nascemos de novo, né? É o novo nascimento e é o morrer para o pecado. E aí a gente vai ver que o pecado aqui não está pecados, que não são as atitudes que eu faço diariamente, mas é desde uma natureza. Então, se eu não for regenerado nessa vida em Cristo, não adianta. Vamos pensar dessa mesma forma. Então eu vou pecar mais para que a graça superabunde, né? Porque a mente não é uma mente de Cristo, está pensando por ela mesma, né? Então, sobre a regeneração, a gente vai ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, e Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5, e 1 Pedro,
capítulo 1 e 23, versículo 23. Quem abriu pode ler. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 23. Bastante versículo para vocês estudarem. Aí aqui nós vamos ver sobre a regeneração. O que é essa regeneração? Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Algo que não é corruptível, né? Permanente, eterno, nada vai destruir. 1 Pedro 1, 23. Tito 3, 5. Vamos lá, classe. Quem quer tirar 10? Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. E aí, Ele nos salvou pelo pode falar. lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E aí você vai ver e vai entender que não é por aquilo que nós fazemos, né? Mas por aquilo que o Senhor decidiu fazer por nós. Então, a regeneração é algo instantâneo. Você aceitou o Senhor como Senhor para governar a sua vida, já foi regenerado. Não é algo que nós fazemos, porque eu venho todo domingo no culto, ou porque eu limpo a igreja, porque eu canto, porque eu prego. Não é por nada disso, né? A partir do momento que você aceita Ele como seu Senhor para governar a sua vida, aí sim, você já é regenerado no Espírito. E aí, a partir dali, começa uma caminhada, né? Um novo homem, uma nova mulher, uma nova vida ali, sendo transformada. E aí, na comunhão com Deus, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. E aí, outra pessoa, se quiser ir abrindo, 1 João, capítulo 1, versículo 3. Coríntios, capítulo 1, versículo 9. E 1 João, capítulo 1, versículo 3. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a comunhão com Deus, né? Ele é fiel e justo. E aí nós temos comunhão com o Pai, através de Jesus Cristo, né? 1 João 1,3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, aquilo que nós ouvimos e vimos é o que nós falamos, testificamos, né? Anunciamos. Então, não tem como nós sermos regenerados, portarmos a nova natureza, né? Vivermos em comunhão com Deus sem falar daquilo que estamos vendo e ouvindo. E aí, sobre a consequência da nova natureza, Romanos 12, que nós ainda não chegamos lá, mas vamos chegar, né? E o versículo 2. Qual é a consequência de viver nessa nova natureza? Romanos 12, 2. Pode ler. Então, livre conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus nos transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, né, não existe mais viver segundo os padrões deste mundo, mas agora existe um outro modelo, um outro padrão, celestial e eterno, que não se corrompe, é um governo que não se corrompe, é um governo que nunca se acabará. Amém? Então, quando a Bíblia fala, né, de morte, que era a nossa condição espiritual anterior, porque nós já fomos regenerados, né? Não fala do fim da existência ali, de uma morte física, né? Porque o conceito abordado e principal é a separação de Deus. Então, a gente precisa entender, quando se fala e se trata de pecado, é uma condição de natureza, uma condição de governo,
É uma condição de quem está governando ou não, tá? Então, é a relação da separação ali de Deus, né? E aí, se vivemos nessa natureza de pecado, né? E aí, manifestando os pecados, de fato, não temos comunhão com o Pai, não somos regenerados, não somos uma nova criatura e não temos essa nova vida, né? Essa vida que vive em novidade de vida, de fato, né? Então, a gente pode lembrar lá do Jardim do Éden, né? Que o Senhor fala para Adão não comer do fruto proibido, né? Do fruto da árvore do bem e do mal, e ele acaba comendo e acaba morrendo espiritualmente, né? Não fisicamente. Então, o apóstolo Paulo não quer dizer que você aceitou o Senhor e você está caminhando nesse caminho de verdade, nesse caminho reto, justo, e aí agora os pecados sumiram, né? A condição ali do pecado sumiu. A diferença é que Paulo está querendo dizer que agora esse governo de pecado não te governa mais. Então, não é mais uma condição que você está debaixo de uma escravidão, vivendo no governo das trevas, vivendo no governo do pecado. Mas agora você faz parte de um lugar de luz, aonde, lá em Colossenses fala, né? Colossenses 1, eu acho que eu não anotei aqui, que fala que nós somos transportados, né? Por o 1,13, né? Colossenses 1,13. Se vocês quiserem abrir para vocês lerem, diz que a gente foi transportado para esse reino, né, do Filho do seu amor. Deus nos tirou do reino das trevas, do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, se de fato, né, vivemos em Cristo, morremos para o pecado, que é a natureza, de fato, agora estamos no reino do Filho do seu amor, em Cristo. Mas isso não anula os pecados por aí. E não quer dizer que agora nós vamos sair pecando, que é isso que Paulo está dizendo. Então, eu vou pecar mais para que a graça abunde? Não, porque à medida que você vai avançando, aí vai entrar uma questão, até que eu estou lendo e estou estudando, sobre a santificação, que é uma parte que é da santificação progressiva, que é um processo de santificação, né? Existe a santificação inicial, que é aquela quando você recebe a regeneração do seu espírito, que é quando você aceita o Senhor e deixa Ele governar a sua vida. Então, ali, a partir desse momento, você nasce de novo. Só que Jesus fala de um caminho que precisa ser percorrido e de um lugar para chegar, né? E vai chegar esse momento que Ele vai voltar e retornar e buscar a sua noiva. Então, existe um caminho a ser percorrido. Só que durante esse caminho existe a santificação progressiva, que é durante o caminho, eu vou caminhando, eu vou conhecendo o Senhor e a santificação vai acontecendo. Então, vários níveis, eu não vou entrar nisso, porque senão vai sair da carta, né, de Romanos, mas é muito legal vocês lerem e estudarem sobre santificação, porque a gente aprendeu que a santificação é aquilo que eu faço. Então, eu não vou poder assistir tal coisa, eu não vou poder ouvir tal coisa, eu não posso comer nada consagrado a ídolos, e não é só sobre isso, né? Porque isso é uma medida que você vai caminhando e vai avançando em maturidade, você vai entendendo que aquilo que não é estipulado como pecado, mas como impureza na palavra, porque você vai ver que existem diferenças entre pecados e impurezas. Se você for ler Levíticos, né, fala sobre isso. Sobre as impurezas, o que era impureza, que era lavado com água, e os pecados, que era através do sacrifício dos animais naquela época. Por isso que Jesus Cristo veio e morreu e verteu o sangue na cruz por nós. Mas também lá na cruz, quando o soldado ele coloca a lança no seu lado, né, no lado direito, esquerdo, não lembro, mas coloca a lança ali, verte sangue e água. Estava cumprindo-se a palavra ali. Então, a gente precisa entender o que é pecados e o que é impurezas. Aí vai entrar a questão, né, de ouvir música secular, se pode, se não pode. Algumas pessoas vão falar que é pecado, outras não. Mas aí vai entrar na parte da impureza e aquilo ali que vai te contaminar. Então, a gente precisa, né, aprofundar em relação a isso para que a gente, de fato, possa viver de acordo com aquilo que o Senhor desenhou para cada um de nós. Existem padrões, assim como nós lemos em Romanos 12, 2, que falou, não somos mais moldados pelos padrões deste mundo, mas agora vivemos, né, de acordo com aquilo que é celestial e eterno. Então, precisamos conhecer esse reino, precisamos primeiro conhecer o rei, né?
Porque daí a gente conhece o reino e a maneira com que a gente pode executar. E aí você vai entender que você está aqui só de passagem, existe uma missão para você cumprir, assim como aconteceu com Jesus, e aí você vai retornar, né? E que cada um retorne com a sua missão cumprida, né? Não chegue lá no final e dê lá o fracasso, né? Então, tendo experimentado nessa transferência, ousaremos continuar vivendo ali no pecado? Claro que não, né? E aí, seguindo ali a carta de Romanos, no versículo 3, cada versículo ali eu separei e eu coloquei um título para que eu pudesse me achar, né? Então, eu vou compartilhar com vocês os títulos, tá? O título que eu coloquei ali do versículo 3 é Batizados em sua morte. E aí o versículo diz o seguinte: não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? E aí, em defesa de alegação, né, de que os cristãos morreram para o pecado, Paulo ele vem destacando que por meio do batismo, nós fomos batizados em Cristo e na sua morte. Aí eu peguei uma frase que normalmente a gente costuma dizer, mas a gente costuma não viver essa frase, que diz: a morte de Cristo para o pecado torna-se a nossa morte para o pecado também. Ou seja, Cristo morreu para o pecado, e se eu estou em Cristo, eu também morri para o pecado. A morte dele torna-se a minha morte para o pecado. Só que a gente fala isso e a gente não vive isso. E como foi falado lá desde o início do culto, né, desse estudo, a gente precisa viver uma verdade presente, e não uma verdade passada, e não uma verdade futura. Essa é uma verdade presente, né? Algo que já aconteceu e que de fato estamos vivendo. Porque a gente tem que entender que em Cristo estão todas as coisas que a gente precisa. Só que a moeda para entrar é a nova natureza. Eu não consigo entrar ali com a velha natureza. Não aceita. É como se fosse uma roupa que eu não pudesse entrar num lugar. É igual se você for no fórum, por exemplo, que tem lá, né, uma ordem, não pode entrar de chinelo, de regata, de bermuda. Não pode. Ah, mas eu tenho uma audiência. Eu faço parte daqui. Não, você não pode entrar. No reino de Deus é a mesma forma. Existe um padrão para você entrar nesse reino, para você ser co-herdeiro desse reino. Existem normas também. Então, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. E a gente viu isso também no domingo, quando eu ministrei ele no domingo, falando quando Deus vem para matar Moisés lá na estalagem, né? Aí a gente até falou, né, se Deus era bipolar. Claro que Deus não é bipolar, né, gente? Ele sabia que era Moisés desde o princípio, ele não ia ficar mudando, porque Deus é Deus, ele sabe todas as coisas. Só que ele queria passar a mensagem de que, olha só, é do meu jeito. Existem normas e princípios a ser cumprido, não é do seu jeito. Então, é mais ou menos dessa forma, tá? E aí, no versículo 4, coloquei como um subtítulo ali, né? Sepultados com Cristo, que diz: portanto, fomos sepultados com Ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, nós cristãos, né, fomos simbolicamente ali batizados e sepultados, né, com Cristo através do batismo. E a gente não pode fazer desse batismo, né, ali nas águas, a imersão nas águas, como um ritual que nos salva de fato. Porque isso deveria ser algo que está simbolizando e trazendo à luz algo que é invisível dentro de nós, que é o sepultamento da nossa velha natureza, dos nossos velhos, né, dos nossos desejos carnais, do nosso velho homem. E não como se fosse um troféu que muitas pessoas fazem, né, e demonstram por aí. Agora me batizei, agora eu aceitei a Jesus Cristo publicamente, e aí agora está tudo bem, sou uma nova criatura. Só que a nova criatura não tem nada a ver com isso. Porque isso deveria ser
um símbolo de fato para mostrar aquilo que é invisível e trazer como visível. Mas as pessoas estão na brincadeira, né? Pode falar, pastor. Por isso que é interessante a gente trazer o entendimento da diferença do batismo de água para a diferença do batismo de morte. O batismo de água seria uma confissão pública, um símbolo, né? Mas o Senhor, Ele nos chama a vivermos e passarmos por esse processo do batismo da morte. Ou seja, de fato, renunciar à minha vida, renunciar à minha vontade, para que eu possa então viver essa novidade de vida. Como que nós vamos viver essa novidade de vida? Morrendo para nós mesmos. Como que nós vamos morrer para nós mesmos? Sendo alcançados por essa poderosa graça de Deus. Entendendo que a fé é somente pela graça, né? É somente pela graça. Somos salvos pela graça, né? Paulo, ele deixa isso muito bem claro. Para quê? Para que as pessoas não confundam, como a pastora Kelly ministrou agora, com o batismo das águas. Porque esse batismo das águas não transforma ninguém. Esse batismo das águas não tem o poder de nos transformar, de nos fazer nova criatura, de fazer com que nós acessemos o reino dos céus, né? O reino de Deus. Não. Isso é somente uma confissão pública. Para isso eu preciso negar a si mesmo todos os dias e viver esse batismo de morte. Então, é muito interessante, muito importante a gente deixar claro, porque as pessoas, elas meio que se vangloriam da quantidade, do número de batismos que fizeram, que realizaram, que realizam, porém a gente não vê essa transformação nas atitudes, nas escolhas e nas decisões. Por quê? Porque é um batismo de água, é um batismo superficial. E o Senhor nos chama a irmos mais profundo nele. Somente assim para nós vivermos essa novidade de vida, morrendo no batismo de morte. Sim, até porque o batismo da morte é uma novidade de vida, né? Então, se não andarmos em novidade de vida, e novidade de vida não é você, no seu natural, você mudar todas, a partir do momento que você aceitou a Cristo, você mudar a sua vida naturalmente. Não é dessa forma. No domingo, até na ministração, eu até cheguei a falar que não existe como a gente escrever algo e aqui, um conjunto de padrões você vai seguir para viver no Espírito. Até porque o Espírito, ele nos conduz de formas diferentes, porque cada um está num nível de maturidade diferente, mas todos estamos ouvindo a mesma voz, enxergando a mesma coisa e sendo conduzidos pelo mesmo, que é Cristo. A diferença é que cada um está num nível diferente, e isso é pela questão da busca, a questão de interesse de realmente conhecer aquele Senhor, né, conhecer o Senhor. Então, vai depender de cada um de nós. Né? Você pode perceber que muitas das vezes tem pessoas que estão há 10 anos dentro da igreja e elas não sabem um versículo de cor. Elas nunca leram a Bíblia toda na vida. Então, e a questão não é ler a Bíblia toda. A questão não é saber um versículo de cor. É você se interessar por aquele que mora em você, que está em você e que a partir de hoje está governando a sua vida. Imagina você ser governado por alguém que você não conhece. Como você vai ouvir a voz se você não conhece a voz? Como você vai saber como que ele age se você não sabe como que ele trabalha? Então, é impossível você ser conduzido pelo Espírito se você não o conhece de fato. Então, o maior problema hoje que eu vejo é que as pessoas têm aceitado, porém não estão vivendo de fato. E estão se enganando que estão vivendo. Né? Vou te falar, Fábio. Se não for Cristo Jesus, vai ser as circunstâncias. Medo, angústia, a depressão, a doença, a enfermidade, caos, a rejeição, ou seja, tudo que é conduzido pelo engano. Não é por isso que nós precisamos, mais do que nunca, clamar ao Senhor para que Ele se revele a nós, se revele a nossa casa, se revele a nossa família, aos nossos familiares, que Ele desperte aqueles que estão dormindo, que a igreja, né, no local possa se despertar, possa discernir que de fato nós não estamos aqui de brincadeira, não estamos aqui para brincar, mas nós estamos aqui para um
dada por Deus e será cobrada também por Deus. Então nós precisamos ser zelosos e responsáveis. Sim. Pode, pastora. Eu acho que é muito importante também, até porque as pessoas vão escutar depois, da gente, porque senão parece que a gente fala trazendo julgamento. Então, isso é exatamente o que a palavra está ensinando, né? Acerca do batismo de morte. E a gente também entende que o batismo de água normalmente está muito relacionado lá com o primeiro amor, a pessoa entra na igreja, começa a caminhar, e está naquela empolgação toda, e ama Jesus, e que é o Senhor, e aquela coisa toda, todos nós passamos por isso. E normalmente é ir por esse meio, desse tempo, um pouco mais para frente, que a pessoa tem essa decisão do batismo em água. Né? É óbvio que nós hoje, tipo, com 1% a mais de maturidade, vamos dizer assim, hoje a gente entende totalmente esse simbolismo, entende que ele é necessário lá, que é o início da caminhada, né? A gente crê nesse batismo, se faz esse batismo na igreja, né? Na congregação, mas é justamente a gente entender que é só uma porta de entrada, é o início da caminhada, assim como a salvação é o início da caminhada, né? Porque lá atrás sempre se entendia que era o final dessa caminhada. Então, é uma porta de entrada. O que a gente precisa entender é isso, que é um amadurecimento contínuo, é uma medida cada vez maior que nós precisamos ir atingir, dando essa resposta. Deus vai nos formando gradativamente. Ninguém se converte em um mês, um ano e está totalmente lá entendido, prostrado. E não, mas esse entendimento é importante. Hoje, de repente, que alguém vai estudar essa administração, depois ao longo dos dias, vai pensar, meu Deus, eu estou um mês convertido, né? Eu queria ver dessa forma, mas já vai começar de alguma forma o Espírito Santo ter ali uma maneira de ministrar, porque já foi despertado, que epa, esse aí é o início, né? Mas não é o tudo. Porque quando a gente se converte lá, a gente acha que tudo tem ponto final, né? Já pode, lendo todo dia, faço devocional todo dia, jejum todo dia, vou para o monte tantas vezes por semana. Então a gente vai se relacionando muito com esse esforço natural também, que é importante a prostração, mas entender que não é através disso, mas é por graça que Deus vai do Senhor. Então vai ser a mesma coisa. Nós precisamos entender que tem uma medida muito maior, né? De arrependimento, de prostração, do batismo da morte, de se negar ao teu eu. Isso é diário. Então, a única maneira de eu ir alcançando, pelo menos eu sempre vejo isso de uma maneira de desenho na minha mente, é mais fácil para eu conseguir ver. Então, eu sempre penso, espera aí, tem um degrau, e tem muitos mais degraus, né? Então, Deus está me permitindo eu ser formada nesse degrau. Eu tenho aí a oportunidade de dar a resposta que o Senhor espera, que a palavra de Deus nos ensina. Essa resposta não vai cair lá uma mágica ou alguém vai dizer, não vai ser nada, ainda que o Espírito te diz, não é nada fora da palavra. Então, aí a palavra ela nos orienta como ir andando nesse degrau. E não é porque esse degrau eu vou ser grande, eu vou ser maior que os outros, não. É o degrau de sujeição. Né? E quanto mais eu avanço, mais Cristo é visto. E menos eu sou visto. Então, não é um degrau que coloca lá no pedestal. Então, esse batismo da morte é isso. Essa entrega genuína que é um crescimento de maturidade constante, permanente, que só acaba de Cristo está Exatamente assim. Eu gosto muito de sempre olhar, porque todo o processo, na verdade, se a gente for analisar ali a palavra, é muito o reflexo do povo que saiu do Egito, passou ali o Mar Vermelho, né, foi para o deserto, e aí entrou na terra de Canaã. Nem todos entraram, né, a nova geração ali que entrou, mas se você for ver, o Senhor, em toda a sua palavra,
é como se aquilo ali fosse um exemplo para que a gente seguisse de fato. Olha, vocês eram escravos, viviam no pecado. Agora, através do sangue do Cordeiro, vocês vão ser libertos, livres. E aí eu vou conduzir vocês. Aí chega o batismo das águas, né? Que na verdade é publicamente, que seria a passagem do Mar Vermelho. Chegamos no deserto, que é a progressão ali da santidade, se a gente for perceber, que é a caminhada, né, naquele entendimento, na maturidade. E aí até chegar à terra de Canaã, que seria viver com o Senhor eternamente. Porque viveremos aqui, né, estamos vivendo aqui em Cristo, mas ainda há algo reservado para nós, né, desfrutarmos após tudo isso, quando o Senhor vir nos buscar. Então, eu gosto de olhar para essa história e ver toda essa analogia e perceber aonde eu estou nisso, né? E se a gente for se autoavaliar, você vai entender qual é o processo que você está vivendo ali. Que nós não sejamos o povo do deserto andando em círculos sem sair do deserto, mas que possamos, de fato, alcançar e viver na terra que emana leite e mel e que não se acaba, que é eterna. Amém? Glória a Deus, né? E aí no versículo 5, o título que eu coloquei, né, o subtítulo é Semelhança na morte e semelhança também na ressurreição. E o versículo 5 diz: Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Embora nós, cristãos, não tenhamos ainda, né, experimentado ali a ressurreição de fato, nós, né, asseguramos que essa é uma realidade que é futura, porque nós vamos viver de fato isso. Então, está falando ali da ressurreição, né, também futura, mas também a ressurreição de como nós somos batizados na morte, essa ressurreição da nova vida, da nova criatura, né? De vivermos aqui nesse mundo ainda como novas criaturas, como espíritos regenerados, com a vida de fato alinhada ao Senhor e ouvindo a sua voz, como filhos de Deus, né? Proclamadores do Evangelho ali, né? Embaixadores de Cristo. E aí no versículo 6, coloquei ali como corpo destruído, né? Que diz assim: Sabemos isso, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Aí a gente pode entender que o nosso velho homem, né? É tudo aquilo que desagradava a Deus, né? O homem que é inimigo do Senhor. E aí vai entrar a questão do abismo, né? Que houve um abismo ali, que a gente não consegue de fato. O velho homem, ele não consegue ter um relacionamento com Deus. Não é algo que a gente consegue acessar. Não tem como nós acessarmos. Deus, a gente não consegue ter um relacionamento de fato ali, né? Com Ele. Somente através de Cristo, né, através dessa nova criatura e em Cristo é que nós possamos agora sermos reconciliados, podemos ser reconciliados e ali de fato ter o relacionamento com o Pai. Então, por isso a importância de nos despirmos todos os dias, né, do velho homem e deixarmos nos vestir do novo, todos os dias. Não é algo que eu vou fazer uma vez na vida e está tudo bem. Até porque, se fosse, nós já morreríamos e estaríamos com o Senhor. Então, é algo diário, é uma decisão diária. Eu preciso me despir do velho homem e me vestir do novo homem. É uma decisão que você escolhe todos os dias viver. Então, em contraste, né, desse velho homem com o novo é aquele que nós somos o que agora? Filhos de Deus. Amigos de Deus, né? Se você quiser abrir Efésios, capítulo 4, o versículo 22 até o 24, para a gente ler, para a gente poder compreender melhor, né? A respeito desse novo homem, que vai falar a respeito de que muitos de nós ainda têm a mente de que, quando eu aceito ao Senhor, então quando eu estou em Cristo, eu sou um homem perfeito. De fato, quem é perfeito aqui é Cristo. Né? O novo homem, ele está caminhando para essa perfeição.
E quando nós chegarmos no final, é que nós alcançaremos a plena perfeição em Cristo. Né? Alguém pode ler? Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados em modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então, ele está mostrando um paralelo, né? Do velho homem com o novo homem. E esse se despir, que nós somos ensinados, não é da maneira com que nós somos ensinados naturalmente. Não é aquilo que eu deixo de fazer, mas é a partir de um espírito, a partir de uma natureza. Parece que é algo que a gente jamais vai conseguir alcançar, né? Parece assim, nossa, é uma realidade futura, uma realidade que eu não sei se um dia eu vou conseguir viver. Mas se, de fato, nossos corações estiverem quebrantados, né, e ansiosos por Cristo, não tem como nós não vivermos isso. Porque a gente vê que é uma obra do Espírito. E a obra do Espírito a gente não consegue explicar. A gente só fala, façam e vivam. Façam e vivam. E à medida com que você vai vivendo e vai desfrutando de tudo isso, você vai percebendo que menos palavras você tem para conseguir transportar, né, para conseguir transparecer aquilo ali, mas as pessoas conseguem ver alguma coisa diferente. E você não sabe explicar o que é, você não consegue explicar em palavras, mas de fato é. Então, é algo realmente, como a palavra diz, é loucura. É loucura para este mundo, os sábios não conseguem explicar, nunca vão conseguir explicar, somente aqueles que vivem é que de fato conseguem sentir e entender o que estão passando, mas em palavras é impossível a gente descrever, né? Mas é possível viver. Então, a gente acaba tendo ali a resposta, né, para a pergunta sobre por que os cristãos ali, né, ainda de fato, eles não podem mais viver no pecado. Porque não tem como, né? É uma natureza que não tem comunhão com o Pai. É uma natureza que não tem o livre acesso ao Pai, né? Cristo é como se ele fosse, nesse abismo, Cristo é como se fosse a ponte, que a gente consegue passar e ter a comunhão com Deus. Quando não tem Cristo, nós não temos esse acesso ao Pai, acesso livre. E aí vem a história do tabernáculo, né? Que é a simbologia ali. E se a gente for ver, ele está dividido, né, entre as partes ali, as principais, como se fosse o nosso corpo. Corpo, alma e espírito, né? Então, a gente consegue entender que, de fato, hoje o tabernáculo de Deus é nós. A casa que Deus escolheu para morar somos nós. Então, a gente precisa ter essa consciência que Cristo é essa ponte, que a gente consegue passar e aí ter esse relacionamento com Deus. Deixa eu ver que horas que é. Vamos fazer só o versículo 7 para a gente já começar a finalizar. Aí o versículo 7 eu coloquei como subtítulo, o morto não peca. Porque aquele que morreu está liberto do pecado. O pecado personificado não tem direito algum sobre uma pessoa morta e não pode reivindicar a sua lealdade nenhuma. E aí, sobre isso, o morto não peca, aí você vai falar, mas então, eu nasci de novo, meu espírito é regenerado, eu estou vivendo no novo homem, mas eu ainda faço algumas coisas que não agradam ao Senhor. E aí eu vou te dizer uma coisa, que existem coisas que são óbvias, que são pecado, que são uma lista de pecados. Se você for estudar a palavra, nem precisa estudar a palavra para isso, né? Por exemplo, roubar é pecado, matar é pecado, mentir é pecado, trair é pecado. Isso são coisas óbvias, né? Oi? Pecados, né? Isso são coisas óbvias. O que a palavra está dizendo aqui é que nós não vivemos no governo dessa natureza. E não é aquilo que eu faço, mas desde onde eu estou fazendo. É como se fosse uma árvore, imagine comigo na sua cabeça aí, né? Se você quiser fechar seus olhos, galera.
Imaginei na sua cabeça uma árvore com vários frutos. Maçã. Só que essa macieira está dando os seus frutos, porém, você não pode comer dela. Por quê? Porque essa macieira está plantada perto de um lugar que tem muitas plantas venenosas. Então, se você comer, ficar comendo, você vai acabar desfalecendo ali o seu corpo, você vai ficar doente. A gente está vendo um fruto lindo e bonito, as folhas verdes, mas a gente não vê a raiz. O engano e a velha natureza, elas também produzem frutos, só que são frutos de morte. E aparentemente parecem ser frutos mais bonitos, visivelmente. Mas, se continuarmos a comer, morreremos e já estamos mortos. O único fruto que nos dá a vida é Cristo. Ele é o único fruto de vida. Então, se as nossas raízes, o nosso fundamento não tiver enraizado ali em Cristo, que é a árvore verdadeira, pode ser o fruto mais lindo que for. E aí você pode pensar que esse fruto mais lindo que seja, pode ser uma aparência, mostrar para todo mundo que está tudo bem, está tudo ok, eu estou sempre feliz, eu estou sempre bem, estou sempre próspero, estou sempre em prontidão. Isso pode ser os frutos. Mas desde onde eu estou fazendo? Isso é que importa. Então, quando está falando aqui no versículo 7, está falando que Jesus Cristo, Ele morreu por nós, levou sobre si a nossa natureza pecaminosa, para nos dar uma nova condição de vida, a sua, santa, irrepreensível e justa diante de Deus. É sobre isso que estamos falando. Então, não importa o que nós vamos fazer, mas desde onde vamos fazer. Amém? Eu vou parar por aqui. Pode falar, pastor.